Querido, obrigado por esse privilégio de poder estar mais uma vez diante de Ti, ministrando a Tua palavra. A Tua palavra ela é fiel, a Tua palavra diz que ela não vem para a terra, aliás, ela não volta para os céus antes de cumprir o propósito pela qual ela foi designada. E eu te peço, Espírito Santo, usa a minha vida, abra em nome de Jesus a mente daquelas pessoas que estão aqui tristes, que estão pensando em outras coisas. Se há corações de pedra, que nessa noite sejam transformados, quebrados e transformados em corações de carne. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a Tua presença seja notória, continue agindo. Espírito Santo, continue usando a minha vida, para que tantas pessoas que estão aqui, quanto aquelas que estão na internet, sejam extremamente tocadas por Ti, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas para Ele. Pode se assentar. Queridos, a mensagem de hoje, ela se chama o maior pecado de todos. Quem faz aniversário nesse hoje que eu quero dar de presente? Amanhã? Você? Hoje ninguém? Amanhã? Então vem cá os dois de amanhã. Uma salva de palmas a Jesus pela vida deles. Vou dividir o presente em dois, tá? A capinha vale um DVD no final do culto. Parabéns por amanhã. E a Carol, happy birthday. Sil. Queridos, o nome dessa mensagem pode parecer um pouco estranho, porque pecado é pecado, concorda comigo? Não existe pecadinho e pecadão. Mas eu creio que há um que ocasiona todos os outros. Eu creio que há um que, ao ser cometido, abre as portas para os demais na sua vida. E a semana passada eu falei bastante sobre foco. Eu ministrei sobre o assunto no Cell Coffee Training, que é um café que nós temos para liderança aqui, o primeiro sábado do mês. Eu falei sobre esse assunto nos 4 cultos domingo passado. Falei sobre na quarta-feira passada também. E eu creio que uma pessoa focada terá mais sucesso que uma pessoa que vive se perdendo em sua agenda, na sua vida e em tudo que ela faz. Fala para o irmão do lado, a organização faz toda a diferença. E Deus, Ele poderia ter criado o mundo num estralar de dedos, concorda comigo? Ele é poderoso para isso. Mas até na criação, Deus está nos ensinando sobre organização, nos ensinando como colocar cada coisa em seu devido lugar, ensinando como administrar o seu trabalho, para que você possa terminar o trabalho e não o trabalho terminar com você. Vocês estão aqui? Porque tudo que Deus faz é bom. Quando você descobre o motivo do seu nascimento, você acaba descobrindo que o seu trabalho é a sua missão. E eu já falei aqui qual é a diferença entre emprego e trabalho, mas eu vou repetir para quem está ouvindo pela primeira vez, ok? Fala para o irmão do lado, emprego, fala forte, emprego é o que pagam para você fazer. Fala, trabalho, missão, é o que você nasceu para fazer. Fala para o outro irmão agora, emprego é a sua habilidade. Fala assim, trabalho é o seu dom. Dá para entender, né? Trabalho e emprego. Muitas pessoas em seus empregos, não em seu trabalho, em seus empregos, estão acabando com a sua saúde, com a sua família e com o seu futuro. E é por isso que Deus faz o mundo todo em 6 dias e descansa no 7º, para nos ensinar que o ser humano ele foi criado para ter descanso. A Bíblia diz que Deus não dorme, amém? Em Salmo 121, versículo 4 diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Se ele não dorme, e a Bíblia diz que ele descansou no 7º dia, a pergunta que eu te faço é: o que Deus fez no 7º dia? Uma mulher pode responder: foi para o shopping. Posso dizer? Está certa. Porque o que você vai fazer no shopping se você está sem dinheiro? Contemplar. Você não fica na frente de uma loja olhando, uau. Deus no 7º dia Ele contemplou a sua obra, que é muito melhor do que qualquer shopping, amém? Ele contemplou a sua obra. E Deus estava nos ensinando que o descanso, olha para mim gente, que o descanso ele tem implicações físicas e espirituais. O descanso físico nos revigora para sermos mais produtivos nos nossos outros 6 dias de trabalho.
Então a ideia é, se Deus trabalhou 6 e folgou 1, a ideia é, você tem que folgar 1, amém? Mas tem que trabalhar os outros 6. Tem gente que inverte, né? Deus, eu vou folgar em 6 e trabalhar em 1. Não, a ideia, Deus já está nos dando a direção aqui. O descanso espiritual, então, o físico nos revigora, e o espiritual constrói a nossa confiança e a nossa dependência de Deus. Então isso não tem a ver com um dia específico, amém? Olha para mim, não estou pregando sobre o sábado propriamente dito, estou pregando sobre o Shabá, que é um dia em 7. Por exemplo, pastores não conseguem dormir, não conseguem descansar no domingo. Nós hoje usamos o domingo para o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Mas pastores é o dia que ele mais trabalha. Então porque não folga no domingo, não folga mais, vou morrer, vou acabar com a minha família. É isso? Ele precisa ter um dia em que ele vai parar, que ele vai descansar. Então, por que muitas pessoas estão se perdendo hoje? Porque focaram no emprego, focaram no dinheiro e esqueceram que há outras coisas na vida, que a sua família precisa de você, que a sua saúde precisa de você e que os seus filhos precisam de você. E quantos perderam o foco porque se acharam acima de Deus? Pergunta para mim, como assim, pastor? Quando você acha que você não precisa descansar, que você está acima do descanso, você está dizendo que é mais esperto que Deus e melhor do que Deus. Romanos 9, versículo 20 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Só para você ter uma ideia, na Revolução Francesa, eles mudaram o calendário, eles fizeram o calendário revolucionário. O ano teria 12 meses, mas cada mês com 30 dias específicos e 3 períodos de 10. Olha como era a ideia lá. Você trabalhava 9 e descansava 1. E a cada dia tinha 100 minutos. Sabe o que aconteceu? Eles acabaram com a saúde da população. Eles acabaram com a saúde do povo. O que eu estou querendo dizer é que a perda do foco correto pode acabar com a sua vida. Fala para o irmão do lado, a perda do foco correto, porque tem gente que tem foco, amém? Mas o foco é errado. Mas a perca do foco correto, fala assim para o irmão do lado, pode acabar com a tua vida. Então, voltando para o título da mensagem, o maior pecado de todos. Que pecado é esse então, pastor? Você deu uma volta no universo da criação, a Revolução Francesa, mas o que tem a ver com a minha vida? Vamos estudar isso, vamos pensar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz assim, você não precisa nem abrir, porque você sabe de decor, vamos lá? Sem fé é... Fala para o irmão do lado, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que o pecado, a transgressão a Deus faz em nossas vidas? Segundo Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz assim, as vossas iniquidades, em outras palavras, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos, eu e você, vocês estão aqui? Eu e você, nós fomos criados para ter comunhão com Deus. E todo pecado, toda transgressão, toda falta nos afasta de Deus. Agora eu te faço uma pergunta: como você acha que Deus se sente quando a sua criação o rejeita? Como você se sentiria se o seu filho, quem tem filhos aqui? Imagina o seu filho, querido, que você alimentou, trocou as fraldas, amou com todas as suas forças. Simplesmente esse seu filho olhasse para você e dissesse assim: eu te odeio, não quero você, não fale comigo, esqueça que eu existo. Isso não deixaria você que é pai extremamente triste? Sim ou não? Isso não demonstraria uma enorme ingratidão do seu filho? Sim ou não? Então, se a Bíblia está dizendo que só a fé pode deixar Deus feliz, que pecado é esse que tem o poder de magoá-lo? Eu vou te falar qual é. Fala para o irmão do lado, maior pecado. Não que seja o maior, vamos lá. Fala assim, esse pecado é Fala, é a incredulidade. Como é que ela age? Olha para mim. Eu estou falando que se você cometer ela abre as portas para os outros, né? Então vamos ver.
Quando uma pessoa não acredita que Deus pode restaurar o seu casamento, ela não acredita que Deus é poderoso para restaurar um relacionamento, e ela vai e comete adultério, por que o adultério entrou? Porque a incredulidade achou espaço. Estão entendendo? Por exemplo, quando uma pessoa não acredita que Deus pode sustentá-la financeiramente, e ela vai e rouba, por que o roubo entrou na vida da pessoa? Porque a incredulidade estava ali, a falta de fé. Quando uma pessoa não acredita que Deus agirá na verdade, porque a Bíblia diz que a verdade liberta, amém? E quando a pessoa não acredita nisso e mente, por que ela mentiu? Porque a incredulidade encontrou lugar no coração dela. Quem está entendendo? Amém? Então, se tem algo que magoa o coração de Deus, essa tal de incredulidade. E se tem algo que eu e você precisamos lutar todos os dias, é contra ela. E é interessante que a incredulidade e a fé produzem quase, repita comigo, quase a mesma coisa. Vamos lá, só o quase, agora eu falo a mesma coisa. Exemplo, a fé, ela te faz ver o que não existe. Conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Só que a incredulidade também te faz ver o que não existe. Quase a mesma coisa. É você achar que Deus não é fiel para a sua vida. É você achar que está todo mundo contra você. É você achar que alguém está te traindo quando nada existe. É quando a falta de fé cria uma fantasia na tua mente. Essa fantasia acaba tendo mais poder do que a própria verdade. Foi dito assim, né? Se você falar uma mentira várias vezes, ela acaba sendo uma verdade para você. Então, qual é a diferença entre fé e incredulidade? Enquanto a fé vai te impulsionar, a incredulidade vai te paralisar. Enquanto a fé vai te fazer voar, a incredulidade vai te fazer parar aonde você deveria estar andando. Agora, o único detalhe aqui é que uma tem o poder de ofuscar completamente a outra. Repita comigo, é extremamente impossível fé e incredulidade habitarem no mesmo coração. Só a galera do fundo que não repetiu. Repita comigo assim: é praticamente impossível. Do fundo, fé e incredulidade habitarem no mesmo coração. Queridos, dependendo de quem você deixar na sua vida, a outra vai ficar ofuscada. E quem que vence essa guerra? Quem receber maior atenção, quem receber maior credibilidade da sua parte, e quem receber maior investimento. Vamos estudar isso? Sim ou não? Como amanhã é feriado, esse culto vai acabar às 4h30, amém? Alguém vai trabalhar amanhã? Então, por amor a vocês, a gente acaba hoje, tá? 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Abra a tua Bíblia comigo. Se quiser acompanhar no telão, fica à vontade. Se quiser anotar, eu te aconselho a anotar os textos, para depois você ir comendo na sua casa e estudando melhor. Eu vou te contar uma história. 2 Reis 6, versículo 8. Vamos lá? O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um de seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Repita comigo: cavalos, carros e fortes tropas.
Para prender quem? Um profeta, amém? Vai prestando atenção nos detalhes. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Às vezes a gente lê esse texto assim: ai, meu senhor, que faremos? Meu irmão, você está desesperado, você vê um monte de inimigo fora, você não vai chegar para o teu chefe e dizer: ai, meu senhor, que faremos? O cara está desesperado. Ai, meu senhor, o que a gente vai fazer? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, com aquela paz de um profeta: ó Senhor, peço que o Senhor abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Até aí. Queridos, uma pergunta: por que enquanto Eliseu estava vendo carros de fogo vindo dos céus, por que enquanto ele estava vendo isso, o servo dele só viu as tropas inimigas? Vocês lembram que eu falei no começo aqui, que aquele que tiver maior investimento e maior atenção da sua parte, vai vencer na guerra entre fé e incredulidade? Lembra disso? Então vamos entender. Eu quero falar aqui sobre o servo de Eliseu, e eu quero falar sobre Geazi. Alguns historiadores dizem que Geazi foi substituído, porque ele ficou com lepra, e aí esse aqui é outro servo de Eliseu. Outros historiadores dizem que não, é o mesmo servo. Mas, presta atenção, independente se é Geazi ou não, a lição cabe para nós. Dá para a gente aprender aqui, amém? Sim ou não, amém? Presta atenção então. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém, não entendi, mais forte? Meu irmão, leproso era mais ou menos o seguinte: acabou tua vida. Você era tirado da sua casa, tirado da sua cidade, tirado da sua parentela, e você ia morar numa cidade excluída, com os excluídos, com os doentes, aí esperar a morte ali, amém? Então esse cara sabia que, e outra, na Síria isso não tinha, mas isso estava prejudicando ele. Então Naamã ficou sabendo sobre um profeta Eliseu, e ele fica sabendo o seguinte, presta atenção, está tudo na Bíblia, mas eu vou te contar a história para ser mais rápido. Naamã fica sabendo que se Eliseu orasse por ele, ele ficaria são, ele seria curado. Ele vai até Eliseu, aí Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes nas águas do Jordão. Ele faz isso, e na 7ª vez ele levanta limpo. Como gratidão, Naamã envia alguns presentes para Eliseu. Só que Eliseu não aceita os presentes. E nesse momento em que o Naamã está voltando com os presentes junto com ele, olha o que acontece. Segundo Reis 5, versículo 19. Eliseu lhe disse: vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que o meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor, olha agora, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Pegou o detalhe aqui? Os servos de Naamã vieram trazer os presentes para ele. Versículo 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi
a nenhuma parte. O que a gente vê em Geazi aqui, queridos? Nós vemos um homem que usou de uma mentira para obter lucros. Ele queria ter coisas e passou por cima de princípios para conquistá-las. Nós vemos então um homem que tinha compulsão por dinheiro, tinha cobiça, usou a mentira para obter lucro, usou o nome do Senhor de maneira indevida. Geazi mentiu para Naamã em nome do Senhor, teve dificuldades para ser o segundo. Isso me ensina que se você não sabe ser o segundo na sua igreja, na sua empresa, onde você está, você nunca estará apto para ser o primeiro, porque ele não aceitou a direção de Eliseu e ele fez a sua própria regra. E ele também foi um homem que manipulou pessoas. Geazi usou os servos de Naamã para fazer o que era errado, carregar aquilo que de certa forma era errado, era ilícito. Bom, repita comigo, vemos em Geazi um homem, mais forte, um homem que investiu na incredulidade. Agora está a questão: se esse servo que nós estamos vendo era Geazi, o outro lá quando viu os carros de fogo, se era Geazi ou se era o outro, se era outro, dá para aprender dos dois. Por quê? Olha para mim, se era Geazi, nós aprendemos que é impossível colher algo que nós nunca plantamos. Se você vive plantando incredulidade, você nunca vai conseguir olhar com olhos de fé. Você entendeu o que eu falei? Repita assim comigo: se eu viver plantando na incredulidade, é impossível eu ter olhos de fé. Isso se for Geazi. Se for outro homem, dá para aprender que esse sabia a história de Geazi, porque ele foi colocado no lugar dele. E se ele sabia da história de Geazi, por que ficar no meio do muro ainda? Porque ele não sabia ao certo se deveria por fé ou por vista. Essa indecisão dele em cima do muro o fez viver na incredulidade. Versículo 15, ele diz assim: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? E é interessante isso, porque fala para o irmão que está no teu lado assim, fala assim para ele: meu querido, fala assim, a incredulidade sempre vai te fazer retroceder na vida. Eu vou ler um texto, se não quiser abrir, fica à vontade. Mas em Mateus 14, 23, coloca na tela para mim. Mateus 14, 23 diz: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Mesma coisa, eles não ficaram dizendo assim: olha, é um fantasma. Eles não disseram assim: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Mais uma vez, ele não gritou sendo afogado: salva-me, Lord. Ele falou que salva. Quem já quase morreu afogado? Levanta a mão. Eu sei o que é isso, amém? Então subindo, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Olha para mim um pouquinho. Todo mundo ficou com medo no barco. Não teve nenhum que falou assim: eu tenho coragem, não é um fantasma, é Jesus. Todos gritaram. Só que teve um que teve uma atitude incrível, uma atitude corajosa. Pedro falou para Jesus: se é o Senhor, me manda andar sobre as águas. Gente, isso é uma atitude de fé. Concorda ou não concorda? É uma atitude de fé. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu assim. Ele poderia ter falado: se é tu, acalma os ventos. Se é tu, abaixa as ondas. Se é tu, transforma esse barquinho no Titanic. Não, o Titanic também afunda, né? Transforma num outro barco grande. Mas ele chega e diz assim: não. Ele pede para Deus uma experiência de fé.
E até aqui tudo lindo e maravilhoso, mas qual é a lição por trás da história? Olha para mim, bem sério agora. Quer dizer, para você olhar, que é um assunto sério, não é para olhar com cara de raiva, amém? Olha para mim. A lição atrás da história é: mesmo que você esteja vivendo em fé, mesmo que a sua vida demonstre que você é um cara, como dizia antigamente, supimpa, nossa, né? Um cara de fé, um cara que tipo assim, meu irmão, eu ando com Deus, nada me para. Mesmo que você seja um cara assim, cuidado para a incredulidade não te alcançar. Porque no meio do mar, queridos, aonde Pedro estava quando ele teve medo? No barco? Sim ou não? Na praia? De novo, no barco? Na praia? No McDonald's, Israel? Aonde ele estava? Andando por sobre as águas. Irmão, ele estava fazendo uma coisa que ninguém fez até hoje. Ele estava andando por sobre as águas, no meio de uma atitude de fé, no meio de um milagre. A Bíblia diz que ele, reparando no vento, na força do vento, teve medo. Sabe o que eu aprendo? Que a investida do inferno contra a minha vida e a sua vida é para que você pare de acreditar, é para que você pare de agir em fé, e para que você haja de acordo com as circunstâncias. O inferno nunca vai se cansar de soprar um vento na sua vida. E é por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Mas pastor, eu sou um cara de fé, eu já vi milagres, legal, ótimo, lindo e maravilhoso. Mas cuide, porque você não andou sobre as águas. Pedro andou e teve medo, e foi por isso que ele afundou. Vocês estão entendendo qual é a lição aqui? Talvez você diga, mas eu me converti quando eu tinha 7 anos, eu vi milagres, eu já fiz tanta coisa. Biga, você não sabe o que eu passei na minha vida para estar até aqui. Legal, queridos, continua firme, mas nunca se esqueça que o que vai bater na tua porta não vai ser o adultério, não vai ser a mentira, vai ser a incredulidade. E se ela encontrar morada no teu coração, pronto, o adultério entra, a mentira entra, o medo entra. E aquilo que era para ser uma aventura maravilhosa acabou virando a maior tragédia de Pedro, uma delas, né? Em outras palavras, querido, quem está agindo em fé, cuide para que não se deixe levar pela incredulidade. Aí nós voltamos lá para o servo de Eliseu, porque ele só viu o que os seus olhos naturais estavam vendo. E o que ele viu? Os inimigos, os carros, os cavalos, as tropas. Em outras palavras, as dificuldades. Sabe o que isso me lembra? Sabe o que me lembra? Perguntem, por quê? Participação, né? Sabe o que isso me lembra? Parece hoje eu com meu filho, o Vitor. Eu falava assim, Vitor, ele, o quê? Eu falei, não é o quê? É oi, pai. E eu fiquei uns 7 minutos, parava, ô Vitor, o quê? Oi, pai. Daqui a pouco ele começou, o quê, pai? Até que ele deu um oi, pai, depois de 7 minutos. Então vamos lá de novo. E sabe o que isso me lembra? O que, pai? Glória a Deus. É isso aí. Sabe o que isso... Não vou falar de novo, senão você vai falar, oi, pai. Isso me lembra do povo de Israel, que diante da terra prometida por Deus, diante da possibilidade de uma terra de liberdade, eles só viram o que os próprios olhos estavam vendo, estavam lhe mostrando. Eles não conseguiram ver conforme a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, olha aqui no texto, Números capítulo 13, versículo 31. Números 13, versículo 31. Porém os homens que com que ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Aqui está dizendo quando os espias foram olhar a terra, amém? E voltaram, e aí eles disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora. Meu irmão, eu vou falar mais ou menos como eles disseram, é terra que devora os seus moradores. A galera com medo, já imaginaram casas, tipo casa monstro, lembra? Quem assistiu Casa Monstro? Casas abrindo e comendo os israelitas, né?
A terra pelo qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali os gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos aos olhos deles. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? O que, pai? Repita comigo, que é impossível. Não precisa repetir, que senão não vai dar sentido aqui. Eu aprendo que é impossível você mostrar a beleza de uma promessa para alguém que tem um coração no Egito. Que é impossível mostrar a beleza de uma promessa para quem vive nos problemas. É impossível mostrar a beleza de uma promessa para quem vive como escravo, para quem tem uma mentalidade de escravo. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, diz: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque maiores são aqueles que estão conosco. Orou Eliseu e disse: peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio. Quantos tinham ali de anjos? 2, 3. O monte estava de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Meu irmão, Eliseu era cego? A Bíblia não fala isso. Quer dizer que ele também viu os inimigos, concorda comigo? Mas no interior dele a informação veio diferente. Por quê? Porque enquanto o servo ele plantou na incredulidade, lembra que eu contei toda a história até agora? O servo só plantou na incredulidade, sendo Geazi ou outro, era incredulidade. Eliseu já aparece na Bíblia seguindo Elias. Ele já aparece vendo milagres, acreditando em promessas e plantando no sobrenatural. Sabe o que Eliseu viu? Eu preguei semana passada. Veio um carro de fogo, separou ele de Elias, e um redemoinho levou Elias para os céus. Imagina você ver isso. Você e um amigo seu andando, daqui a pouco. Não, calma aí. Cavalo de fogo. Aí você olha, você pensa que é um cavalinho, e você vê um cavalo de fogo. Meu irmão, não deve ser muito legal você que estiver na carne e ver um cavalo de fogo, amém? E ele vê o servo dele sendo levado para os céus. O servo dele não, o senhor dele, o pastor dele, o mentor dele. Eliseu, a Bíblia diz que ele tornou as águas de Jericó em águas saudáveis. Ele aumentou o azeite da viúva. E ele teve uma vida pautada na fé. O que eu estou querendo dizer é que Eliseu também viu os soldados à frente, mas dentro dele a fé foi mais forte que a incredulidade. Dentro dele havia mais fé do que temor. A questão aqui, queridos, para a gente começar aqui a chegar ao fim da mensagem, é: o que eu e você temos alimentado dentro de nós? Porque o exterior é igual para todo mundo. Todo mundo vai ver dificuldade, todo mundo vai ver um vento soprando, vai sentir o vento, todo mundo. Não há, queridos, a Dilma é presidente de todo mundo aqui, amém? A não ser que você mora em outro país, todo mundo aqui está debaixo desse governo. Nós temos os mesmos problemas, concorda comigo? Então, a questão não é o que vem de fora, a questão é o que sai de dentro. Nós estamos nos deixando levar pelas circunstâncias, ou nós estamos acreditando nas promessas, mesmo que tudo mostre o contrário? Ontem eu estava conversando com a minha esposa e começou a vir um medinho de algumas situações. Pensei de novo, vou trocar de carro. Sabe o que Deus falou para mim? Falou: filho, está te faltando? Aí, sabe o que o medo queria dizer? Antes que falte, vou tomar uma atitude. Mas dentro de mim não tem medo. Eu alimentei a fé. Sabe o que eu falei? Deus, se não faltou até agora, não vai faltar, vou continuar andando dando os meus passos de fé. Vocês estão aqui? Ou nós estamos acreditando, essa questão de estar sendo deixado levar pelas circunstâncias ou deixando a fé brotar, é uma opção. E saiba que quando você resolve agir em fé, quando você diz: cara, eu vou acreditar no que Deus me falou, as pessoas vão rir de você. Não pensa que as pessoas vão olhar para você e dizer: uhul, homem de fé, mulher de fé. Não. Mas
eu prefiro que riam da minha fé, mas que eu veja os anjos ao meu redor, do que entrar na dança e acreditar nas notícias e ter a minha vida pautada no medo. Agora, querido, quem é que eu e você estamos querendo agradar? Pessoas nunca se alegrarão com a sua fé. Pessoas nunca vão querer ver você indo mais longe de onde elas foram. Pessoas vão rir da sua fé. Pessoas vão ridicularizar a sua confiança. Quando eu comecei a dizer sobre estádios, sobre o que Deus ia fazer com a nossa vida, o que tem de gente que ri até hoje, ué? Cadê o estágio? Aguarde, não acabou minha vida ainda. Amém? Mas a questão é, tem muita gente grande na cidade rindo. E isso não me importa, porque eu não nasci para agradar todo mundo. Eu nasci para agradar quem me deu a promessa. Então eu tenho que continuar acreditando. Vocês estão aqui? Qual é o problema? Qual é a questão? A questão é, quando você estiver numa depressão por causa de ter dado espaço para o medo, presta atenção, quando você entrar em depressão e for atrás das pessoas que você quis agradar, ninguém vai querer te ajudar, porque as pessoas são suas amigas enquanto você está bem. Já ouviu aquele ditado? Quer conhecer a quantidade dos teus amigos? Faça um churrasco. Quer conhecer a qualidade? Fique doente. Então, essas pessoas não vão te estender a mão para te ajudar. Por outro lado, quando eu agrado o meu Deus, quando a minha fé é mais forte que o meu medo, quando as minhas atitudes são baseadas no que Ele fala, eu posso caminhar em segurança e saber que todas as promessas deles vão se cumprir na minha vida. Quais? Vou te falar. Primeiro, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele fará. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Querido, Deus não está brincando com você. Se Ele te disse algo, creia, vai acontecer, querido. Salmos 91, versículo 7, o 10 a 12 também. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todo o teu caminho. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. 1 João 4, versículo 4, diz o quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, você quer vencer em dias difíceis? Quem quer vencer em dias difíceis aqui? Quem quer passar ileso por meio da crise? Quem quer? Quer a chave disso? Quer a chave para acabar com medo? 1 João 5, versículo 4 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido, nós temos uma arma poderosa, nós podemos vencer todas as coisas, porque Ele está conosco. A menos que você seja um cara que não tenha TV, que não entre na internet. Se você não tiver isso, só se você não tiver, porque todos nós estamos vendo as notícias, todos nós estamos ouvindo as notícias, todos nós estamos vendo o que está acontecendo aqui no mundo todo. Nós estamos vendo o ataque contra a igreja, o ataque contra a família, o ataque contra as finanças do brasileiro. O brasileiro tem 3 meses para prosperar no ano, porque o resto é pagando imposto. E durante 3 meses, opa, vamos dar uma sossegada, para depois, imposto. Tá errado? Claro que tá, mas eu vou ficar vivendo por isso. Eu vou acreditar que nesses 3 meses eu vou ganhar muito mais do que nos outros 9. Vocês estão aqui, gente? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: há uma promessa de que Deus vai fazer a diferença nas nossas vidas. A Bíblia diz que tentaram mudar o salário de Jacó algumas vezes, e ele chegava lá: agora as vacas vão ter que ser assim para ser sua. Ele ia lá, orava, as vacas nasciam daquele jeito. Aí o sogro olhava: não, vamos mudar o salário. Mudava o salário, as vacas nasciam do outro jeito. Meu irmão, não importa quem está agindo contra você, maior é o que está com a gente. Ele muda o salário, Ele te promove, Ele cumpre o que Ele está te falando. Agora, a questão é, não tem ninguém melhor que outro aqui nessa igreja. A diferença é o que sai de dentro de você. Se é incredulidade, você vai olhar e vai gritar de medo: ai, o que vai dar de mim? Eliseu também viu, gente. Eliseu viu as tropas, mas ele olhou e falou: cara, eu tenho uma promessa. Enquanto Deus não cumprir essa promessa, eu não vou morrer. Talvez ele não tenha nem visto,
Mas ele sabia o que era. Meu irmão, eu nunca vi um anjo. Pessoas que andam comigo já viram, mas eu sei que ele anda comigo. Então, por mais que eu não veja, ele anda comigo. E há situações aonde realmente eu tenho que falar: por favor, me ajuda, me dirige, me guia. Queridos, eu não sou melhor do que você e não há ninguém melhor aqui. A atitude, o externo é igual para todo mundo. O problema é o que você está plantando aqui dentro. Medo ou fé? Feche seus olhos, abaixa tua cabeça um pouquinho. Com seus olhos fechados, queridos. Ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, não há o que temer. Estás comigo. Oh, essa é a nossa promessa, querido. Ei! Ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, não há o que temer. Estás comigo. Ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, não há o que temer. Estás comigo. Queridos, essa noite, de olhos fechados ainda, você que entrou aqui a primeira vez, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você tem duas escolhas: sair daqui, ouvir as notícias e continuar vendo a situação esquentando para o lado de fora, ou entrar no barco, que mesmo que ondas venham, mesmo que a tempestade alcance, você pode entrar nesse barco e saber que você vai estar seguro. Mas você precisa querer que Jesus entre. Você precisa querer que Ele entre, que Ele guie o teu barco. Se você está afastado dele, querido, se você entrou aqui a primeira vez, eu queria fazer uma oração por você. Eu queria te dar o privilégio de aceitar Jesus na sua vida. Se é o teu caso, de olhos fechados, levanta a tua mão direita comigo. Eu quero fazer que você repita uma oração. Se é o teu caso: pastor, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Chega, não quero mais ficar sendo guiado pelo medo. Eu vou entregar. Levanta a sua mão direita comigo e repete uma oração e diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te peço perdão, pela incredulidade, pela falta de fé. Eu abro o meu coração para que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, venha, habite. Eu declaro, Senhor Jesus, a partir de hoje, o meu coração é a tua morada. Eu declaro que tu és o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É a ti que eu consagro a minha vida, desde agora e para sempre. Pai querido, essas mãos erguidas estão diante de ti, e eu profetizo nessa noite que no nome de Jesus eles sairão daqui completamente cheios de fé, inundados pela tua presença. Quando o Senhor está ao lado, quando o Senhor está junto, não há barco que afunde, não há problema poderoso demais que nos faça parar. Por isso eu te peço, traz o teu consolo, o teu conforto, em o nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Você que levantou a sua mão, querido, você que levantou a sua mão no final do culto, aliás, antes, você que está na internet, olha aqui pra mim, tá aí, puxa aqui, ó, puxa aqui no meu rosto, aí, tá vendo? Meus ombros couberam na câmera? É que eu não treinei ombro essa semana.
Você que está aqui na internet assistindo, fez essa oração pela primeira vez, eu quero te convidar a procurar uma igreja evangélica perto da sua casa. Procure, se você quiser frequentar o Bola de Neve, entre no site boladeneve.com e lá há o endereço de todas as nossas igrejas no Brasil e fora dele também, amém? Mas não deixe de frequentar uma igreja, será uma bênção ter você no mesmo corpo, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, glória a Deus.